Mudando de assunto, antes eu quero chamar um VTzinho, tá, gente? Nós vamos falar agora sobre as obras do monotrilho que vão começar, né, e que já estão gerando muita polêmica, essas obras, entre os moradores do Morumbi e também os moradores dos arredores, né? Ele promete ligar o Jabaquara até o bairro do Morumbi. Vamos ver então, a nossa central de jornalismo aqui fez um VT que mostra um pouquinho sobre o que está acontecendo, não só da polêmica, mas também o que vai acontecer no entorno desses bairros. Vamos acompanhar. O canteiro central da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo, já está em obras. Uma faixa foi interditada. O metrô acaba de receber a licença ambiental para as obras do primeiro trecho. A linha 17 Ouro terá 18 estações. Quando estiver pronta, vai ligar o Jabaquara ao Morumbi. A construção começa por um trecho intermediário que vai do aeroporto de Congonhas até a linha 9 da CPTM e deve ficar pronta até 2014. As outras duas pontas do sistema dependem ainda de obras da Prefeitura de São Paulo que vão gerar desapropriações. No monotrilho, o trem anda em média a 15 metros do chão, movido por eletricidade. As rodas são de borracha, mais silenciosas que as do trem. Quando estiver pronta, a linha 17 vai transportar 250 mil passageiros por dia. Na segunda fase da implantação do monotrilho, a favela de Paraisópolis vai ganhar duas estações. Os cerca de 100 mil moradores que hoje só têm o ônibus como opção de transporte comemoram a iniciativa. Mas o monotrilho não é uma unanimidade aqui na região. Luzia, que mora em Paraisópolis, se sente beneficiada. Para ir à faculdade de ônibus, ela leva 1 hora. Com o monotrilho, o percurso será de 15 minutos. Eu tenho um bebê, né, que vai completar 1 aninho agora, e isso vai acarretar com que eu fique muito mais tempo com ele. Para a gente é uma porta que se abre no que diz respeito a tirar a nossa região do isolamento. Essa luta pelo metrô é uma luta que vem há 30 anos. Mas há quem veja o projeto com outros olhos. Além de ser uma cicatriz na cidade, numa linha de tão alta exigência, já vai nascer saturado e nós somos contrários. Não queremos só um monotrilho, nós queremos um metrô, que é um transporte de massa e por outro traçado que vai pegar muito mais pessoas e vai diminuir o problema de mobilidade nossa. A comunidade como um todo tem direito a um transporte de qualidade, que é o metrô subterrâneo. E aqui nesse percurso que existe hoje, que ele está contemplado, ele atende só 5% da favela de Paraisópolis. Então, e o resto da comunidade de Paraisópolis? Ela não tem direito? O metrô se defende. O monotrilho vai custar 3,2 bilhões de reais. Mesmo assim, será 40% mais barato que uma linha subterrânea. Realmente um assunto muito polêmico, né? E para conversar sobre isso, para continuar esse debate, nós convidamos muitas das pessoas que participaram, inclusive, dessa reportagem, estão aqui com a gente no estúdio. Estou recebendo Epaminondas Duarte Júnior, que é especialista em planejamento de transporte do metrô. Estou recebendo também o Caio Bolsinhas, que é arquiteto urbanista e professor da faculdade FIAM-FAAM. Bem-vindos, viu? Estou recebendo também representantes das comunidades do entorno ali, né? Tanto a Júlia Titz, que é presidente do Conselho de Segurança do Morumbi, e também o Gilson Rodrigues, que é líder comunitário dos moradores de Paraisópolis. Sejam bem-vindos. Eu acho muito importante esse espaço, né, para que todo mundo consiga colocar os seus pontos de vista aí. Antes de mais nada, eu quero saber do Epaminondas, quais são os critérios estabelecidos e obedecidos pela prefeitura, pelo metrô, pelos órgãos competentes, para a escolha de um local para a construção de uma obra como essa? É o número de pessoas que vão ser atendidas, é o custo da obra, o que pesa mais na decisão? Bom, o metrô faz o planejamento de sua rede, né, composta essa rede por diversas linhas, tá? E depois escolhe aquelas que vão ser implantadas prioritariamente. Essa linha, a linha 17 Ouro, a importância dela é interligar 4 linhas de metrô e CPTM de trens, que é a linha 1 azul, a linha 4 amarela, a linha 5 lilás e a linha 9 esmeralda da CPTM, proporcionando aos seus usuários que ele tenha acesso às demais linhas da rede de metrô. A escolha dessa linha é em função dessa distribuição, dessa acessibilidade, certo? E principalmente, e além disso ela cruza, né, diversas avenidas importantes, certo? Também o usuário do carro vai poder utilizar dessa linha, né?
E o critério principal é a inserção urbana. Essa linha é uma linha distribuidora, uma linha perimetral muito importante que vai distribuir toda a demanda da região pela rede de metrô. Existe um estudo que mostra qual vai ser o impacto desta linha no trânsito, por exemplo? Quantas pessoas vão deixar de tirar os seus carros das ruas para utilizar o transporte coletivo? Olha, normalmente o carro ele exerce uma atração muito forte, né? E que dependendo da faixa de renda jamais a pessoa vai deixar de utilizá-lo. Neste caso, quer dizer, a gente convive na região com altíssima renda e renda média, renda baixa. A gente estima que pelo menos 10% do trânsito vai diminuir em função da inserção dessa linha. Tá? Então, a linha deve transportar em torno de 250 a 300 mil de início, quando ela estiver totalmente implantada. E a gente estima que o número de carros, o número de veículos da região, que circula na região, deve diminuir aí em torno de 10%. Tá, e por que o monotrilho? Bom, o monotrilho... Em vez do metrô, por exemplo, como solicitou? Não, o monotrilho é uma espécie de metrô. Tá. O monotrilho é uma tecnologia de metrô leve. Sim, mas metrô por um cima, pouco em vez mais de leve. Passar por baixo, como o pessoal está solicitando? Por que por cima? Na verdade, ele foi escolhido nessa região e em outras da cidade, em função de haver avenidas disponíveis, com largura disponível, para que eu insira no canteiro central desta avenida, certo? Toda a infraestrutura para a circulação. Eu vou diminuir as desapropriações porque ele vai circular. Os pilares serão no centro, no canteiro central da avenida, as vias serão em elevadas. Eu só vou precisar das desapropriações, por exemplo, para os acessos, né? Então diminui muito as desapropriações. Agora, o preço, o custo, aí é muito importante. Realmente, o monotrilho é muito mais barato do que, por exemplo, uma obra subterrânea. É lógico comparar custos assim, simplesmente, né, depende de uma série, né, de condições. Mas nesse caso, essa linha, eu diria para você que ficaria em torno de 1/3 a 1/5 do custo de um metrô subterrâneo. Tá, vamos ouvir os contrapontos então, porque muitas são as opiniões em cima. Eu acredito que uma obra como essa, ou como tantas outras que acontecem em São Paulo, sempre geram aí opiniões contrárias, né? Eu gostaria de ouvir da Júlia, quais são os argumentos dos moradores do Morumbi para serem contra essa obra? Bem, em primeiro lugar, este projeto, né, no traçado que tem, nessa terceira parte, ela foi um apêndice que foi criado em função da Copa de 2014. Ele foi aproveitado o projeto Pitu, que fazia interligação rodoviária, aeroporto, CPTM, e depois, em função das exigências da FIFA, que foram elencados 19 projetos prioritários para a mobilidade urbana. Então, um desses projetos seria essa extensão. A partir da hora da exclusão, que foi excluído o São Paulo Futebol Clube, que é o estádio do Morumbi, eu acho que se perdeu essa necessidade de fazer esse último apêndice. Por quê? Porque ali não é o lugar onde tem uma maior demanda de moradores que vão usar, porque as casas são unifamiliares. Quer dizer, o terreno que você pega para uma família seria diferente se você pegasse num outro traçado. O traçado ideal para nós seria onde tem uma maior demanda e a maior necessidade. Um número maior de prédios, por exemplo? Não só prédios, nós temos muitas favelas, nosso bairro é muito heterogêneo. Então, as favelas que estão sendo urbanizadas, mesmo as que não estão, elas estão todas no entorno da Giovanni. Nós temos aproximadamente 15 favelas que estão no entorno e que merecem também um transporte de qualidade. São muitas as comunidades. Eu acho assim volta, que né? se você utilizar um transporte de qualidade, vai ser muito mais democrático, porque você vai estar privilegiando toda a comunidade. Então vocês entendem que existia uma urgência maior em cima de uma obra e aí foi a solução que foi encontrada no momento, um monotrilho, que seria uma coisa mais rápida e um pouco mais barata para atender à demanda da Copa do Mundo. E como já não vai acontecer no Morumbi, então vocês gostariam que abrisse de novo essa discussão, que essa discussão fosse aberta para
outras opções que o bairro poderia ter. Sim, nós estamos achando que este último traçado da terceira parte, ele é realmente inadequado, em função da quantidade de demanda que nós temos. Pelo IBGE, o Morumbi foi o bairro que mais cresceu no último censo. Ele cresceu 75%. E você vai pegar na área que tem menos gente. Porque ele você não foi contemplado até então com nenhuma linha do metrô, né? Pois é. Então nós temos, dá para fazer uma interligação. Eu acho que falta um pouquinho de boa vontade e um planejamento para se faça essa mudança. Agora, o Gilson Rodrigues, que é o líder comunitário dos moradores de Paraisópolis, já é contrário a essa ideia, né? O monotrilho vai ser benéfico para vocês, na visão da comunidade. Sim, o monotrilho para a gente é uma esperança neste momento em que a nossa região é a região que mais tem crescido na cidade de São Paulo. A nossa região está caótica. Para sair da região da Vila Andrade, Morumbi, e vir até o centro de São Paulo, no horário de pico, demora-se até 3 horas. Com a linha de metrô, com a linha 17 horas de metrô, nós vamos demorar 22 minutos. Isso significa mais tempo em casa com a sua família, mais acesso e oportunidade de educação, de lazer, de cultura. Para a gente é fundamental porque vai dar qualidade de vida para toda a região e tirar a região do isolamento. Hoje o Morumbi é uma região que antes era uma região de mansões, em que as pessoas moravam com tranquilidade, mas hoje é diferente. Hoje existe um boom imobiliário na região, existe uma série de construções sendo feitas hoje, não se pensou no trânsito. E aí, de certa forma, o Morumbi também não olhou para esse lado, né? Cada vez mais existem novos empreendimentos sem pensar como vai melhorar o trânsito da região. Então nós acreditamos que essa linha é benéfica, que essa linha, além de trazer o transporte, a mobilidade daquela região, ela vai trazer segurança, porque à medida em que você instala um equipamento como esse, você vai intensificar a segurança que é um equipamento público, então vai ter mais segurança com relação a isso, vai atrair empregos e desenvolvimento para a nossa região. Então é um conjunto de fatores que vai ajudar nesse sentido. Além disso, o traçado é um traçado muito especial, porque esse traçado foi discutido com a comunidade do Morumbi e do Paraisópolis e de toda a região. Porque esse traçado é um traçado de uma avenida perimetral que há mais de 50 anos foi discutido que passaria no meio de Paraisópolis. E nós então houve uma discussão com representantes dos moradores ali da região. Inclusive, o projeto do traçado dessa avenida foi doado pela própria Associação Panambi para construir essa avenida. E aí você concorda com a colocação que a Júlia fez de que apenas 5% do bairro vai ser beneficiado pela localização das estações? Não, não concordo. Toda a comunidade vai ser beneficiada e toda a Zona Sul vai ser beneficiada. Diretamente, 31 mil trabalhadores vão poder utilizar essa linha de transporte só de Paraisópolis. Então, é um benefício não só para aquela região, mas para toda a Zona Sul, que hoje está isolada. A Zona Sul não tem metrô. Então, a gente está abrindo o caminho para que outras regiões e outros bairros mais profundão da Zona Sul possam ter acesso. É uma ligação que vai ser feita a partir disso que vai ser criado. Então, eu acho que é um projeto que foi bastante discutido. Nós participamos de todas as audiências públicas, nós participamos de todos os debates, tudo que foi envolvido à linha de metrô, nós participamos intensamente, porque nós entendemos que é um processo e que é um direito mais que desejado, um direito mais que necessário da população da Zona Sul que está brigando para isso por mais de 30 anos. Eu gostaria de fazer uma contestação. Fique à vontade. Eu acho que a posição do Gilson na colocação dele é um pouco relativa. Quando ele diz foi amplamente discutido, eu discordo. As audiências públicas exigidas por leis foram feitas. Só que muitas contestações que foram feitas através do Morumbi, elas simplesmente foram ignoradas. E eu acho que existe uma falta de democracia nas atitudes do metrô e do governo. Porque quando você faz qualquer tipo de projeto que abrange uma comunidade enorme, como é a do Morumbi, você tem que fazer todas as suas discussões em locais neutros. E não quando você quer fazer assinatura de um convênio, faz alguma coisa, você faz aonde? Dentro da Paraisópolis, que está dando apoio para eles. Nós não temos direito, nós pagamos imposto, IPTU altíssimo, e nós não temos direito de ter uma discussão um pouco mais abrangente. Modificações foram feitas daquele projeto dessas 3 audiências, nada foi explicado. Nós tentamos falar tanto com o governador, tentamos falar com o metrô, sempre todas as respostas são
em questão de promessas. Nós vamos marcar com o metrô, nós vamos marcar com a Secretaria de Transportes, nós vamos nos reunir. E quando você cobra, está sendo agendado. Só que há quanto tempo isso vem sendo discutido e não nos ouvem? Não nos ouvem. Então a reclamação não é só com relação à obra em si, e sim a forma como as decisões estão sendo tomadas. Eu acho que falta muitas informações, que existem dúvidas e que não são colocadas num lugar neutro para ser discutido. Olha, eu gostaria de dizer que da parte do metrô, quer dizer, não existe esse empecilho de reunião. Nós recebemos no metrô e em qualquer lugar onde as associações quiserem encontrar, mas nós já recebemos pelo menos 10 associações da região. Né? Se há um certo número muito grande de associação, quer dizer, a escolha de local é sempre democrática, de tal modo que o acesso seja para todas as comunidades. Quer dizer, o fato de escolher uma homenagem a uma comunidade como Paraisópolis não me parece que seja antidemocrático. Nós não estamos escolhendo um jogo de futebol em que a pessoa escolhe um local para fazer reunião no time adversário. É toda a comunidade, todos são iguais. Dentro do metrô nós já recebemos, e dentro do governo do estado, no Palácio, a gente sabe, mais de 10 associações. E continuamos sempre abertos. O metrô nunca se recusou. O problema é que querem fazer reunião de manhã, de tarde, impondo sempre a mesma condição. Sempre querendo ser o dono da verdade. O metrô não é um transporte porta a porta. Porta a porta é carro, certo? Nós temos ali na região a linha 4 do metrô amarela, que está em obras até Vila Sônia. Nós temos a linha 5 entre as duas comunidades e agora o metrô está colocando mais um segmento para atender a região, certo? O problema da Giovanni Gronchi, ela não tem capacidade, seria com certeza muito mais contestado o traçado que o metrô fez, certo? Seria muito mais. Quem conhece a Giovanni sabe que seria impossível, e o metrô não faria isso de colocar um elevado a menos de 20 metros. E a caixa da Giovanni, a largura da Giovanni não permite que a gente faça essa colocação desse sistema lá. Que é um sistema, inclusive, ele é movido a energia elétrica, ele não polui, é sobre pneus. Se fosse o metrô convencional, ele tem o contato da roda com o trilho, ele faz barulho. Quem conhece monotrilho que existe no mundo, certo, sabe que ele é totalmente silencioso e sem poluição. E quais são os argumentos, então, que o metrô tem contrários às colocações, às exigências feitas pelo pessoal do Morumbi? Não há necessidade, nesta ligação, de uma linha subterrânea. Como eu já disse, já existem 2 linhas e eu vou fazer a interligação entre elas. São Paulo carece de ligações perimetrais. A maioria das ligações são radiais, todas em direção ao centro. Essa vai proporcionar com que não só o Morumbi, não só a comunidade de Paraisópolis, mas toda a região da Avenida Roberto Marinho consiga se distribuir pela rede de metrô. E é um metrô leve, Todas as tecnologias, todas as inovações de um metrô convencional existem nesta linha e nas demais de monotrilho que você está implantando. Eu gostaria de repercutir com o Caio Bolsinhas, que é arquiteto urbanista e professor da faculdade FIAFAM, se realmente a colocação que apareceu na reportagem de que o monotrilho acaba sendo uma cicatriz na cidade, nesses locais, na visão de um urbanista, de um arquiteto. Como é que você vê isso? Eu acho que qualquer das modalidades traz um impacto no território onde ela é implantada, né? Obviamente, uma linha de metrô não subterrânea, a ferida é muito maior. Porque o monotrilho, ele é leve, de fato, né? É uma estrutura que não é muito larga. Delgada. E, de fato, o impacto na paisagem é muito menor. É um aspecto que eu acho que é positivo em relação a uma modalidade e outra, né? Agora, tem uma questão que ela levantou, que é o direito à informação. Ela disse que as audiências públicas não foram adequadamente preparadas e imparciais e em território neutro, né?
Eu acho que é um direito a gente ter todas as informações do metrô sobre as alternativas possíveis e, se não havendo alternativa, como aquela modalidade vai impactar o meu território, né? Obviamente, Paraisópolis precisa de transporte público adequado e não é só o monotrilho vai trazer necessidade de outras conexões, né? E o Morumbi é um bairro que, obviamente, não tem uma demanda por transporte público muito grande em função da modalidade de habitação lá, de alto padrão, né? Mas tem direito a transporte público também. Sim, claro. Né? Então, veja, eu acho que tem uma questão que nós estamos discutindo e eu acho fundamental essa discussão, espero que ela se repita, sem dúvida, para tornar a nossa cidade mais humana e mais bonita. É o princípio da democracia, né? Que todo mundo tem voz, né? Sem dúvida. Né? Então, veja, eu, em princípio, acho, pelo que eu conheço de Paraisópolis, por onde vai passar a avenida, a topografia de Paraisópolis, as habitações de Paraisópolis, né? O tipo de... e as intervenções do poder público para melhorar aquelas condições, né? Eu acho que, em princípio, é uma modalidade adequada. Agora, o retorno a essas demandas dos moradores do Morumbi acho fundamental, porque um bairro como o Morumbi tem um papel na qualidade metropolitana, que é um bairro verde, e contribui para a qualidade da saúde urbana nossa, na qualidade do ar, etc. Certo, infelizmente a gente está super estourado com o tempo. Você quer fazer uma consideração final? Uma consideração final, que as audiências públicas foram bastante espalhadas pelas regiões. Houve apenas uma audiência pública em Paraisópolis, a outra houve na região do Campo Belo e uma outra na Câmara Municipal. Então, a discussão foi bastante ampliada na cidade de São Paulo, nos espaços de participação. Então, a gente pede para que as pessoas, de fato, se apoderem das informações, que participem. A gente acha que é importante ter um monotrilho, a gente acha que isso é o começo de um meio de transporte rápido que chega para a região da Zona Sul. Então, nossa luta é por uma coisa ainda maior. É isso aí. Bom, assim como o Caio colocou aqui, eu acredito que essas discussões realmente são muito saudáveis, né? Eu acredito também que... Eu também posso fazer minha coisa. Claro, sem dúvida, mas qualquer obra, qualquer mudança que vai acontecer na cidade, isso impacta a vida de pessoas de forma positiva ou negativa. Eu imagino que esses assuntos despertam até paixões quando a gente, né, comenta sobre isso, porque vai causar um impacto no dia a dia das pessoas. Então, o espaço está sempre aberto, esses debates vão sempre acontecer aqui. Agradeço a presença de vocês. Quer fazer uma consideração final? Eu queria fazer uma colocação em relação às audiências públicas. Essas audiências que o Gilson está falando foram as 3 primeiras que foram obrigatórias por lei, foram feitas cada uma no lugar adequado. A partir daí, aconteceram mudanças. Nós ficamos com 55 pendências para ter o IARIMA. São pendências que ninguém sabe exatamente como ficaram resolvidas. Quando você questiona, foi resolvido. É muito lacônico. Como? Como é que você resolveu o problema da fauna, lá dos maracanãs que residem lá, nas nossas árvores e tudo mais? Os impactos, as panes. Então, eu lanço aqui um desafio para o metrô, que faça uma audiência com as modificações num lugar neutro, em que a gente possa fazer as nossas colocações e as nossas dúvidas. Porque nós levamos isso ao governo, ao nosso governador, nós levamos a uma série de coisas e nós não tivemos retorno. Infelizmente, eu não posso concordar com o senhor, porque eu não consegui nenhuma audiência, eu nem pedi audiência, pedi reunião, uma simples reunião com as associações e nós não fomos atendidos. Vão ser feitas mais algumas reuniões para continuar discutindo esse assunto? Com certeza. Eu só queria dizer o seguinte, uma das audiências públicas, na aprovação do EIA-RIMA, que verifica, né, os impactos da implantação da linha e como serão mitigados esses impactos, né, é uma exigência legal da Secretaria Municipal do Verde. Ela fez realmente 55 exigências, algumas de alteração pequena no projeto e outras durante a fase de implantação. Todas essas respostas estão no site da Secretaria do Verde, é um acesso à Secretaria do Verde, tá? Quer dizer, e é público. Agora, para finalizar, com relação aos locais, uma das audiências públicas, a segunda, foi feita no Clube Açaí, no Brooklyn,
totalmente aberto. É um clube que foi alugado, totalmente aberto, a população pôde participar. Começou às 6 horas da tarde e acabou às 11h30 da noite. O metrô se propôs a responder tudo e a todas as colocações feitas. Quer dizer, eu não acho que isso não seja um processo democrático. Eu acho que foi muito democrático. Todas as pessoas que se inscreveram puderam participar, fazer a sua colocação, e o metrô é obrigado a responder e respondeu a todos os questionamentos. Senhor me diz, mas a obra, mas isso foi na primeira é... fase. Não houve o que nós estamos contestando é a segunda fase, onde ocorreram modificações a partir das audiências. As primeiras audiências, tudo bem, foi correto, cada uma numa área, eu achei super correto. Agora, a partir da hora que você tem modificações substanciais... Vocês gostariam que voltasse a discutir Gostaríamos o assunto, de pelo menos... Mas a obra ela já está determinada, ela vai começar. Vai começar, já começou. Já começou. Já começou na Avenida Roberto Marinho. Certo. E qual é a previsão para a finalização dessas obras? O trecho Congonhas, linha 9 Esmeralda da CPTM, 2012. Já em 2012, 2012. esse ano? Desculpa, 2014. 2014, tá. Desculpa, ainda bem que você me lembrou. E eu queria dizer o seguinte, mais alguns meses e já terão alguns pilares na região, né? Estão sendo feitas sondagens, as últimas sondagens, certo? Agora, há um tratamento paisagístico muito importante que as pessoas estão esquecendo, simplesmente achando que o trem vai passar, que o monotrilho. O monotrilho tem um design especial, todo moderno. Os pilares são delgados, as vigas são delgadas e haverá um tratamento paisagístico com verde, com árvores, com proteção aonde houver necessidade por causa de se houver realmente a intrusão visual. Quer dizer, tudo isso está sendo tocado, tudo isso está sendo complementado. O metrô está tomando cuidado com todas as intervenções que ele vai fazer. A gente realmente espera que a obra seja feita de uma forma que agrade a maior parte das pessoas. Infelizmente, a gente está percebendo que não é uma unanimidade, mas que o espaço ficando aberto para discussão e essas reuniões, eu acredito que isso tudo é muito saudável. As pessoas teriam espaço para poder fazer suas colocações, como a gente colocou aqui, né? A gente espera, sim, que o metrô ouça as reivindicações, né? E que se de repente não conseguir atender todas, que pelo menos consiga explicar por que não está conseguindo atender, né? Eu acho que é o mais democrático. É o mais democrático, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer então a presença do Gilson Rodrigues, que é o líder comunitário dos moradores de Paraisópolis. Também a Júlia Titz, que é presidente do Conselho de Segurança do Morumbi, ao Caio Bolsinhas, arquiteto urbanista e professor da Faculdade FIAM-FAAM, e também ao Epaminondas Duarte Júnior, especialista em planejamento de transporte do metrô. Gente, muito obrigada. Foi ótima essa discussão, viu? Obrigado. Fica aberto espaço para que vocês voltem, tá bom? Muito obrigada, tá? Até uma próxima.